E a saúde emocional, como que ela interfere na nossa produtividade? Totalmente, né? Basta a gente pensar aquele dia que a gente está um pouco mais estressado, mais irritado ou um pouco mais preocupado com algumas situações da nossa vida. Como que a gente rende no trabalho? Na maioria das vezes não rende, né? Então, justamente você cuidar desses aspectos. Então, por exemplo, você vê que tipo de coisa, né? Investir também um pouco no autoconhecimento. Por que essas situações te afetam? Por que talvez que você fica tão irritado ou muito preocupado com algumas situações e buscar formas de trabalhar isso em você, para que realmente você consiga ser mais produtivo e não apenas ocupado ou preocupado. Muitas vezes a gente eleva muito o nosso estado, por exemplo, de ansiedade frente às preocupações e foca menos tempo realmente na execução daquilo que você deveria estar fazendo. Agora, Alessandra, algumas pessoas em casa podem estar falando assim, mas a Alessandra e a Patrícia não conhecem aqui onde eu trabalho. Tem a fulana que fofoca, a ciclana que leva e traz, né? Acontece bastante isso. Um ambiente que não é assim um mar de rosas. São coisas que, teoricamente, a pessoa não tem muito o que fazer. Como manter a saúde mental em dia? Eu conheço bem essa realidade, né? Eu trabalho há algum tempo já nessa área corporativa e sei que isso realmente acontece. Mas uma coisa eu digo, foque naquilo que você pode controlar. Muitas vezes eu quero controlar o ambiente, eu quero que determinadas coisas não aconteçam para eu me sentir bem. E na realidade eu não posso ter controle em relação a isso. Agora, como eu vou lidar com essas situações que acontecem, isso eu posso controlar. Então, uma das coisas também que eu sempre peço para as pessoas prestarem atenção é o peso que elas dão para as coisas que acontecem, né? Então, muitas vezes, aquilo vai ter a proporção, muitas vezes, que eu permito que tenha. Então, às vezes, em si, foi até um fato, um acontecimento pequeno ou corriqueiro, mas eu dou tanta importância àquilo, ou seja, né, tudo aquilo que eu alimento, ele cresce, ele se amplia. Então, buscar realmente identificar qual é o peso que você está dando para algumas circunstâncias e focar menos em querer que aquilo não aconteça e mais em desenvolver habilidades para lidar com isso. Entendi. E a questão do autocuidado que você falou algumas vezes ali, né? Cuidar de si. Se a pessoa às vezes fala assim, mas não sobra tempo, né? Eu ontem, hoje, amanhã, enfim, é tanta correria que esse autocuidado acaba ficando para depois, e depois, e depois. Como lidar com essas situações? É que a gente muitas vezes imagina que para você ter autocuidado você precisa de um grande feito, de um né? É, exatamente. É claro que esses momentos são maravilhosos, né? Mas não necessariamente. A gente pode introduzir coisas que nos fazem bem no nosso dia a dia. Então a gente não precisa, por exemplo, só mesmo de uma viagem, ou um spa, ou aquele evento assim, que realmente me traga paz. Esses momentos também devem existir. Mas a gente pode introduzir, inclusive, um dos primeiros passos é você identificar uma série de coisas que você gosta de fazer, que te tragam bem-estar e que, de alguma maneira, você possa fazer disso um cardápio de opções, né, para você ir acessando conforme você gostaria. Então, por exemplo, coisas práticas mesmo, né? Então, o que é que te traz, muitas vezes, tranquilidade ou bem-estar no teu dia a dia? É justamente naquele dia mais estressante que você precisa acessar alguma coisa nesse sentido. Então, para algumas pessoas, pode ser um bordado, para outras pessoas, pode ser naquele dia descansar mais cedo, para outra pessoa, pode ser cozinhar, né? Talvez isso é algo que relaxa, que traz um bem-estar para a pessoa. Para outro, pode ser, então, naquele dia, se dedicar um pouco mais à atividade física, colocar um tênis e caminhar ao ar livre, ou mesmo um momento de silêncio, assistir a série preferida. Ou seja, é importante que a gente olhe para nós, a nossa rotina e aquilo que faz sentido. E para aqueles momentos em que eu realmente vejo assim, olha, hoje eu estou cansado demais, hoje eu estou estressado demais, hoje aconteceu alguma coisa que me desagradou, eu estou muito preocupado, introduzir algo que de alguma forma vai, né, tem essa função de trazer um pouco mais de bem-estar, talvez para aquele dia mais estressante ou pesado. E talvez não tomar decisões nesses dias em que estamos com a cabeça muito cheia, muito estressados também, né, Alessandra? Isso. Então eu sempre costumo dizer assim, né, sobre fortes emoções a gente deve evitar decisões que são muito impactantes para a nossa vida, né? E isso sobre vários aspectos, tá? Sobre um momento de euforia, ou sobre um momento de intensa tristeza, ou mesmo sobre um momento de raiva, por exemplo, né? Às vezes a pessoa pode tomar ali alguma decisão que depois que passar esse pico mais
mais alterado ali das emoções, pode causar ali algum transtorno ou arrependimento. Alguma coisinha tipo no dia a dia também, por exemplo, fazer uma pausa, sei lá, sempre tomar café, escolher um cappuccino para ficar mais tranquilo, ler uma página de um livro, alguma coisa ali de 10, 15 minutinhos também pode fazer a diferença no dia a dia. Completamente, né? Então a gente precisa ter esse hábito de encontrar aquilo que de alguma maneira traz esse bem-estar pra gente e introduzindo isso ao longo do dia, né? Então às vezes eu brinco assim, se a gente investisse tempo para trazer tranquilidade, como às vezes a gente investe tempo para realmente dar maior foco naquelas coisas que nos deixam ruins ou estressados, ou enfim, né? Que às vezes está fora do alcance. Naqueles pontos negativos. Então, é lidar justamente com o que a gente pode controlar. Então, por exemplo, colocar pequenos momentos durante o dia de bem-estar, coisas do tipo eu mereço, também evitar um pouco a autocobrança demasiada, né? Então, às vezes, aconteceu um fato pequeno e aí você remoe aquilo por um dia todo. Então, é outra coisa também. Será que foi um dia ruim ou um fato que você ficou remoendo o dia todo? Né? Então, saber, assim, bloquear um pouco, usar isso como certos bloqueadores, assim, ajuda a gente a ter mais bem-estar, focar naquilo que realmente a gente pode controlar naquele momento. Então, dessa maneira, a gente vai trazendo mais bem-estar, mais saúde mental. Com certeza. E isso, gente, não é de uma hora para outra, não, tá? É treino, é você um dia faz isso, no outro dia também, né? Semana após semana, quando você vê, tá no automático, aí você tá cuidando mais de você, que é o que importa. Alessandra, minha linda, muitíssimo obrigada pela presença. Passa o seu Instagram para o pessoal te seguir nas redes sociais. Eu que agradeço estar aqui com você. Meu Instagram é Alessandra Palácio DP, tá? Então, o pessoal pode me seguir lá e lá vai ter acesso, então, aos meus outros contatos. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Excelente semana, viu? Obrigada.